ó juízes, vós sois deuses, mas como homens morrerão, e cairão como todos os governantes. Salmos 82. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Lib. A citação que inicia este vídeo, extraída do livro dos Salmos da Bíblia, não parece ter sido escrita há quase 3 milênios. Afinal de contas, ao olharmos para o poder judiciário brasileiro, e especialmente para os magistrados, percebemos um fenômeno já conhecido dos autores bíblicos. Juízes que se consideram deuses, muito acima de nós, meros mortais, e que dessa forma se comportam como se estivesse acima das próprias leis, em fenômenos que abrangem desde a famosa carteirada a até mesmo decisões judiciais que violam todos os princípios do direito e a própria noção do que seja a justiça. A casta judiciária brasileira é formada por todos os funcionários públicos do Poder Judiciário. Tal categoria abrange desde funcionários de baixo escalão que executam tarefas cotidianas, como carregar pastas para lá e para cá e servir o cafezinho, até o topo da pirâmide judiciária, os magistrados, juízes, desembargadores e os superpoderosos ministros dos tribunais superiores. É a esse topo da pirâmide que o salmista especificamente se referia, e é essa classe, a dos deuses do judiciário brasileiro, que será o objeto de estudo deste vídeo. Começaremos, portanto, tratando de seus nababescos salários. Em tese, os servidores do judiciário brasileiro não podem receber acima do teto constitucional, atualmente em R$ 39,2 mil, o valor do salário de um superministro do STF. Isso, porém, não impede quase 400 magistrados de receberem remunerações mensais superiores a R$ 100 mil, sendo que um muito produtivo ou muito afortunado servidor do judiciário brasileiro chegou a receber R$ 733 mil em um dos meses do presente ano. Haja talento para justificar um salário tão generoso. Mesmo no setor público, é possível perceber a discrepância salarial dos membros do judiciário. Eles recebem, em média, um salário 3 vezes maior que o de um funcionário do Poder Executivo, por exemplo. Em relação ao Poder Legislativo, a diferença é menor, embora ainda seja digna de nota. Era de se esperar, naturalmente, que tal salário motivasse uma maior produtividade por parte dos funcionários do judiciário, certo? Mas o fato é que, em média, um processo judicial no Brasil demora 3 anos e meio para transitar em julgado. Para além disso, o fato é que o Poder Judiciário brasileiro possui a maior concentração de renda do funcionalismo público do país. Na casta judiciária, quase metade dos funcionários recebe salários acima de R$ 15 mil. Você consegue imaginar alguma empresa da iniciativa privada que consiga remunerar metade de seus funcionários em tal valor? Na certa, ninguém duvida do fato de que o Estado é o maior concentrador de renda da atualidade. É certo que existem sim executivos que recebem salários mais altos do que os de funcionários públicos do primeiro escalão. Justificativa essa que, por sinal, foi dada pelo então deputado Jean Willis, que havia reclamado de seu próprio salário de míseros 26 mil. O fato, porém, é que o percentual de funcionários públicos que dispõe de salários nababescos é surreal, e isso é ainda mais evidente no setor judiciário. Contudo, como para muitas pessoas dinheiro alheio nunca é o suficiente, há quem reclame dos paupérrimos salários recebidos pelo mais alto escalão do judiciário brasileiro. Uma juíza presidente da Associação dos Magistrados da Bahia afirmou em 2021 que a categoria dos magistrados está empobrecida e na penúria naquele estado. Nas palavras da juíza, que recebeu um salário de R$ 32,9 mil em dezembro do ano anterior, valor que, somado ao 13º salário e suas férias, ultrapassou os R$ 80 mil, tá?
Os juízes precisam ser considerados como classe média baixa. Isso mesmo que você ouviu. Ainda, segundo a magistrada, não é uma tarefa fácil custear com esse salário uma faculdade de medicina para o seu filho, algo que custa em torno de R$ 10.000 por mês. Me diga se esse relato não é comovente. Porém, a coisa ainda estaria boa se o grande problema do judiciário brasileiro fosse apenas seu grotesco custo, bancado pelos impostos roubados da população. O grande problema do judiciário é, sem dúvidas, a terrível insegurança jurídica que impera sobre estas terras. É um fato conhecido por todos que as leis no Brasil mudam com uma velocidade considerável. Porém, a interpretação que os juízes dão a essas leis é algo ainda mais veloz e bizarro. E isso fica evidente quando constatamos que o Brasil ocupa uma vergonhosa posição 67 no ranking mundial de segurança jurídica. Tal fenômeno pode ser encontrado desde absurdas decisões de juízes de primeira instância a até tribunais superiores da justiça brasileira, passando, é claro, por casos como o do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que classificou a Justiça do Trabalho como poderoso instrumento de distribuição de renda, demonstrando assim seu viés e total injustiça. Porém, é na cúpula dos tribunais, especialmente no TSE e no STF, que habitam os maiores poderes e as maiores inseguranças jurídicas. Pense, por exemplo, no ministro que não deve ser nomeado. Suas atitudes autoritárias envolvem desde processos kafkianos que nunca saem da fase inquisitorial até a prisão preventiva utilizada como forma de punir desafetos que sequer foram submetidos a julgamento. Qualquer ser humano consideraria um grave crime praticar tais classes de injustiça. O ministro em questão, porém, como um deus nesta terra, se classifica como defensor da democracia. Afinal de contas, acima dele, o Supremo Juiz, não há ninguém que possa classificar suas ações como criminosas, injustas e pecaminosas. Ele é, em si, a própria lei. Os amigos deuses de tal ministro já interpretaram as mesmas leis de formas diferentes, sem o menor pudor. Na tentativa de permitir a candidatura de um homem condenado a 11 anos de prisão, os Supremos Ministros foram capazes de anular todo o julgamento, numa atitude que potencialmente colocará na rua dezenas de outros presos, muitos dos quais condenados a penas consideravelmente maiores. Me diga se isso não é de fato um superpoder. Abaixo deles, porém, de forma ainda ultrapoderosa, está a maior instância da Justiça Eleitoral, o TSE, que possui, entre seus ministros, vários desafetos do atual presidente. Esses deuses são responsáveis, dentre outras coisas, por validar ou impugnar candidaturas a cargos eletivos, dentre eles, para a presidência da República. Você imagina quanto poder isso representa? Hoje especula-se que, num gesto extremo, tal tribunal poderia, por exemplo, inviabilizar a candidatura de determinado candidato à presidência por simples não ir com a sua cara. Trata-se, portanto, de uma situação ainda mais complexa do que meros salários nababescos. É claro que para muitos o dinheiro é mais do que suficiente, e outros tantos, como o falecido juiz Lalau, não terão escrúpulos em se deixar corromper por ainda mais dinheiro, não obstante seus poupudos salários. Porém, para a alta casta judiciária brasileira, existe algo ainda mais tentador que o dinheiro, e com um potencial ainda maior para corromper: o poder. Cegos pelo poder do qual são investidos, esses deuses jurídicos passam por cima das leis, da moralidade e da vida humana, por simples capricho, por simples vontade pessoal. Seus nomes serão intocáveis, suas decisões irrevogáveis. Por seu poder, estarão acima da lei e de todos os outros cidadãos. Contra eles, nada poderá ser feito, pois eles são a última instância democrática de um país. Acima deles, só Deus. Mas este, para os falsos deuses do judiciário, não existe. Eles são o topo do poder. Se engana profundamente quem acredita que é possível encontrar justiça no poder judiciário estatal.
Não se trata apenas de leis absurdas, que sequer deveriam ser cumpridas. Não se trata de excrescências jurídicas, como a Justiça do Trabalho, que sequer deveria existir. Tampouco se trata dos majestosos salários recebidos pelos funcionários do Poder Judiciário brasileiro, pagos com dinheiro tirado à força dos demais cidadãos. Trata-se, acima de tudo, de um sistema perverso, criado não para fazer justiça, mas para legitimar o Estado como um todo e para justificar, acima de tudo, a violência deste ente coercitivo. Uma justiça movida a incentivos tão equivocados nunca poderá ser justa. Dela, nada podemos esperar, a não ser decisões criminosas, falta de escrúpulos e práticas imorais por parte de seus agentes mais bem remunerados. Um tribunal privado promoveria aos mais altos escalões os magistrados mais gabaritados. A justiça estatal, porém, promove ao topo dos tribunais aqueles indivíduos que não medem esforços para conseguir o poder, não por dinheiro ou por status, apenas o poder pelo poder, poder puro. Por mais imbuídos de características que os coloquem acima das leis que os juízes brasileiros acreditem ser, por mais que eles se considerem feitos de um barro mais fino que os meros mortais, parafraseando o Frederic Bastiat, o fato é que eles estão sujeitos às mesmas misérias e limitações que qualquer outro ser humano, e, acima de tudo, a mesma lei natural. Tal como acontece com todo homem, o destino humano dos juízes é a morte, mas a justiça estatal também está com os seus dias contados. Conforme seus meios de financiamento forem cessando e à medida em que a população for se dando conta de que a justiça estatal é qualquer coisa menos justa, o poder judiciário tenderá à míngua, até que sua irrelevância seja tal que os tribunais se encherão de pó. Não aquele que forma os juízes, e ao qual todo homem retornará, mas sim aquele formado por seus salários, pagos em moeda estatal, que até lá já não valerão mais nada. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!